Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer sabonete líquido, uma receita maravilhosa, vocês vão amar. É totalmente diferente daquela tradicional, tá? A gente vai utilizar outras coisas e vai sair um sabonete maravilhoso, eu posso te garantir, porque já está feito. A gente está começando de ponta cambota e o resultado ficou magnífico. Então, para você que caiu de gaiato aqui, não sabe o que vai sair, nós vamos fazer o sabonete de chocolate, tá? Então já deixa o seu likezão adiantado aí para fortalecer a firma, para a gente chegar para mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, fala para mim o que você quer ver aqui no canal. Você quer que eu mande um beijo especial para você? Deixa aí nos comentários, Sônia, manda um beijo especial para mim que eu vou ter todo o prazer de mandar um beijo para você. Quero muito agradecer meu grupo de apoiadores, tá? Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a Lê sempre deixa a chave Pix aqui para dar aquela força para a firma, tá bom? Quero agradecer a Baobá Essências, que hoje a gente tem um patrocínio da Baobá, então se você quer ter aqui um produto, a gente sempre deixa aqui, ó, o cupomzinho de desconto. Se você quer ter o produto da Baobá, tem o descontinho lá, tá? Tanto pela loja, pelo site ou pelo WhatsApp. Tá? Agora chega de TTT, bora para os materiais que hoje tá top demais! O que nós vamos precisar aqui? 2 colheres de café de goma xantana. Depois eu vou explicar tudinho para vocês, tá? 2 colheres de café de goma xantana. 50 ml de glicerina bidestilada. 50 ml de óleo de amêndoa. 10 ml de Nipaguard. 250 ml de lauril líquido. 40 ml de essência de chocolate, 80 ml de extrato, esse extrato é glicerinado, tá? Nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de cacau 100% e nós vamos precisar de água, tá? Aqui tem uma quantidade de 1 litro, mas a gente pode utilizar menos do que isso, tá? Mas eu vou explicar para vocês por quê, tá? Aí nós vamos precisar aqui da colherzinha, um batedor, nós vamos precisar de um pão duro, o nosso becker, uma jarra ou uma vasilha, ou se você tiver um becker grande, um saquinho para a gente colocar o sabonete para a gente envasar e aqui um tubo que para você colocar o seu sabonete, tá? Isso aí fica a gosto do freguês. Então aqui, ó, só para vocês saberem, a goma xantana, ela é um pozinho utilizado na culinária, tá? Para dar aquela maciez, sabe? Para dar volume no nosso sabonete. Então, a goma xantana vem para isso. A glicerina bidestilada, ela vem para dar hidratação, tá? Aquela hidratação profunda na sua pele. Então, a glicerina bidestilada, ela vem para isso, tá bom? O óleo de amêndoas também vem para complementar essa hidratação. O Nipaguard, ele é um conservante natural do seu sabonete, então ele vem como conservante. O extrato, você pode utilizar cacau, eu estou utilizando germe de trigo porque eu não achei o de cacau aqui na minha região, então eu estou utilizando de germe de trigo, tá? A essência de chocolate da Baobá, então você encontra lá na Baobá essa essência de chocolate que é maravilhosa. Deixa eu só limpar minha mão aqui que tá... E aqui, ó, a gente vai utilizar 250 gramas de lauril líquido, tá? Aí você usa o lauril da sua confiança. Esse cacau eu comprei em loja de produtos naturais, é mais em conta, então aí você consegue comprar numa menor quantidade. Eu consegui comprar lá mais em conta do que no mercado, tá? Tava R$ 25 o quilo, tá? Mas eu comprei um pacotinho menor, deu R$ 5,80,
mais ou menos. Aqui a água, nossa água mineral, a gente vai colocar tudo isso aqui dentro da nossa jarra e vai completar até 1 litro. Por isso que eu falei para vocês que não vai ser 1 litro totalmente, porque a gente vai só completar, tá? Aí aqui, ó, deixa eu tirar todo mundo de cena, só pra gente, pra eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Aqui, eu não tenho uma caneca ou um becker grande, então o que eu fiz? Essa jarra que eu uso pra gente fazer só isso aqui, tá? A gente já higienizou e eu marquei aqui 1 litro na jarra, tá? Marquei aqui pra gente saber quanto que vai chegar em 1 litro. E aí, eu separei tudo isso aqui também só pra gente complementar, porque nós vamos bater, na verdade, ó, com um mixer, tá? Um mixer que você tiver aí, se você não tiver um mixer, pode ser a batedeira, enfim, mas alguma coisa que bata rápido. E isso aqui, ó, eu comprei de plástico, porque os vidros estão muito caros aqui na minha região. Então, eu comprei de plástico, que é uma embalagem PET, mas eu achei bem lindo isso aqui, ó, tá vendo essa válvula aqui? Eu achei bem lindo. Comprei uma outra tampa pra gente combinar e depois a gente vai compor. Eu vou ver como que eu vou compor esse kit aqui, que a gente tá fazendo o kit do Dia das Mães. Então, vamos ver como que a gente vai compor, tá? Então, aí, o que eu vou fazer? Só vou organizar toda a minha bagunça e eu volto pra gente iniciar o nosso sabonete, tá? Até já. Nós vamos colocar aqui agora as 2 colheres de café do Nipaguard, tá? Então, aqui a gente coloca 2 colheres de café da goma xantana, perdão, é goma xantana, não é Nipaguard não, tô confundindo uma coisa com a outra. Goma xantana, 2 colheres de café de goma xantana. A gente vai hidratar essa goma xantana primeiro com os oleosos. A gente não pode colocar água aqui, porque senão ela vai reagir, tá? Então, a gente vai colocar a parte oleosa primeiro, tá bom? Depois, as aquosas, tá bom? Aqui, ó, nós vamos colocar... Nós temos aqui a nossa glicerina bidestilada, 50 ml. Joga aqui. Aqui, essa parte aqui é só misturar, tá? Vou colocar a glicerina aqui, vou deixar ela escorrer bem, porque ela é bem consistente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mexendo aqui, tá? Pra que a nossa goma xantana vá se misturando aqui, ó. Pra ela não ficar pelotinha, a gente vai sempre misturando aqui, tá? Vai colocando e vai misturando, tá vendo que ela já vai ficando toda envolvida aqui na nossa glicerina? Ela já vai ficando toda envolvida aqui, ó. Tô virando pra mim só pra eu ver aqui, mas eu mostro pra vocês já, tá? Ó, misturei tudo aqui ela. Então, aqui a gente já colocou a nossa glicerina. Nós vamos vir agora, segundo, com o nosso óleo de amêndoas. Então, a gente vai precisar de 50 ml de óleo de amêndoas. Deixa eu medir aqui. É porque eu tenho um becker só, tá, gente? Então, ó, 50 ml de óleo de amêndoa. Já vou colocando ali pro lado. Óleo de amêndoas. Agora, a gente vai vir com o Nipaguard. O Nipaguard é um líquido também, tá? Ó, ele vem assim, ó, líquido. Por que eu não tiro o valor das tampinhas? Vocês viram que eu deixo todo o valor aqui? Porque depois, para eu fazer o cálculo, fica bem mais fácil. Então, procure deixar sempre o valor aí no que você compra, nos seus produtos, que aí você não se perde depois na hora de fazer a conta, porque isso é muito importante, tá? É muito importante na hora de fazer aí como que você vai fazer para fazer a cobrança não, né? Fazer o valor de tudo que você utilizou, fica bem mais fácil. Ó, e vai mexendo aqui, ó, tá vendo? Que a gente já começa aqui já mexer e ela já começa a mudar de cor aqui, ó, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nosso lauril. Depois do Nipaguard, a gente vem com lauril. Como tem muita coisa oleosa aqui, vai uma boa quantidade de lauril. Vai 250 ml de lauril líquido aqui, tá?
porque a gente tem que colocar mais espuma. Vou colocar 100 e vou completar com mais 150. Porque a gente tem que colocar bastante espuma aqui, porque a gente colocou óleo, né? A gente colocou glicerina, então tudo isso aí a gente precisa compensar agora com a espuminha, tá? Então o Lauril vem aqui para dar aquela espuminha que a gente tanto gosta, né? Até esses dias eu tava falando com a Selma e ela falou assim: Sônia, mas eu gosto tanto de espuma. Mas assim, depende do que a gente vai fazer, né? Então esse aqui a gente pode abusar um pouquinho do Lauril, tá? Porque a gente tem bastante coisa oleosa aqui, então a gente pode abusar um pouquinho do Lauril. Ó, vem sempre e retira tudo do becker para não ficar nada aqui dentro, né? A gente aproveitar tudo que tem aqui. Se bem que a gente tá usando o becker para tudo aqui, ó. Vocês percebem, né? Que eu tô usando o mesmo becker. Porque assim, ó, tem muita gente que fala assim: ai, Sônia, mas eu preciso de mais material. Eu preciso ter bastante material. Eu gostaria de ter um becker para cada coisa, mas eu não tenho, eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? A gente tem que ser feliz com o que tem, enquanto não tem o que deseja. Eu sempre falo isso. Ó, aí aqui a gente mexe bem. Misturou todo mundo aqui, aí a gente vai vir agora com a essência, tá? A gente já vai começar a colocar a parte de aquosos, né? Que a gente vai vir com a nossa essência aqui, que é a nossa essência para sabonete. Tá vendo como ela fica branco já? Já começa a ficar mais branquinho, porque a gente já começa a misturar os óleos aqui com um pouco de água, né? Então ela já começa a ficar branca. Então a gente vai vir agora com a nossa essência de chocolate. Nossa Deus, o negócio tá apertado aqui. Eu pedi pro Ale abrir pra mim. Porque tá apertado ali, viu, gente? Eu não consegui abrir, não dei conta de abrir. Acho que eu tô fraquinha hoje. Ó, a gente vai vir agora com nossa essência. A essência eu tô utilizando de chocolate. Mas você pode colocar uma essência que de repente você goste mais, enfim. Mas eu acho que super combina, sabe por quê? Porque a gente vai utilizar o cacau. Então, eu acho que super combina. Aqui a gente vai utilizar 40 ml da essência, tá? Vou falar pra vocês que essa receita, tô apaixonada, porque muita coisa boa. Não tem pele que vá resistir isso tudo, né? Fala a verdade, só tem coisa deliciosa aqui, ó. Não tem como dar errado, né? Não tem como ficar ruim quando a gente usa um bom produto, quando a gente usa produto de qualidade. Isso aí é muito importante, tá? E agora a gente coloca por fim o nosso extrato aqui, que são 80 ml de extrato. O extrato aqui eu tô usando de germe de trigo, mas você pode usar de cacau ou outro que você prefira, tá bom? Ó, a gente já vai misturar aqui. Colocou, misturou todo mundo. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai completar com água. Essa quantidade de água que a gente vai utilizar aqui agora é até dar 1 litro. Por isso que eu fiz a minha marquinha. Lembra que eu fiz a marquinha aqui? A gente tira tudo. Agora sim, a gente tem que limpar bem o nosso becker para aproveitar tudo que a gente colocou aqui, né? Não deixar nada para trás. Ó, misturou tudo aqui. Aí a gente vai vir aqui agora e completar com a água. Você pode usar água mineral, tá? É o mais indicado, é uma aguinha mineral. Tá vendo como ele já faz espuma? Por conta do Lauril, tá? Que a gente colocou bastante Lauril aqui, vai ficar super espumante. E olha aqui, ele já dá uma engrossadinha, né? Já fica lindo, ó. Então aqui, ó, vou vir até na minha marca e vou colocar a água. Até completar 1 litro aqui, tá? Eu tô de olho aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo ali, mas eu tô de olho aqui. Por que eu não tô baixando a câmera? Porque essa jarra, infelizmente, eu não tenho uma jarra transparente, né? Então, eu tenho que utilizar essa jarra que eu tenho. Então, ó, tá vendo que aqui tinha 1 litro, não foi tudo? Sobrou um pouquinho, tá? E aí, a gente vai vir com o nosso mixer. Ó, deixa eu só fechar isso aqui, porque senão pode ser que a gente, com a trepidação, vai escapar. A gente vem com o nosso mixer aqui e começa a bater. Que agora, se não ligar na tomada, não vai, né, gente?
Tem que ligar na tomada primeiro, Sônia Medeiros. Pronto, agora sim. Ó. Aqui, fazendo barulhinho, tá, gente? Mas é normal. Ó, gente, eu vou bater bastante aqui. Vai fazer barulho? Eu vou voltar com vocês daqui a pouquinho pra gente mostrar o ponto, tá? Até já. Pessoal, voltei aqui. Quero falar uma coisinha pra vocês. Eu batendo essa base aqui, ela ficou muito líquida. Essa receita eu peguei no site do Peter, tá? Então, foi um pedido de uma cliente, então eu tô reproduzindo ela aqui. Então, o que que aconteceu? Eu gosto de falar para vocês, quem conhece o canal sabe que eu falo o que dá certo e o que não dá certo. O que que ocorreu? Ele não estava dando ponto, não estava engrossando. O que que eu fiz? Eu coloquei mais 4 colheres de café de goma xantana. Então, aqui, ao invés de 2 colheres de café de goma xantana, eu utilizei 6 colheres de café de goma xantana, tá? Foi a única coisa que eu acrescentei. Então, é assim, ó, cada produto é um produto, então a gente não pode... Às vezes a gente tenta reproduzir a receita de alguém e não dá certo. Aí eu fico, Sônia, não deu certo, eu tive que desistir, eu desanimei. Por quê? Porque cada produto é um produto. O produto dele é um produto e o produto que a gente compra em outros locais é um produto diferente. Então eu tô trazendo essa informação aqui para vocês porque eu acho super importante, eu acho que acrescenta muito isso, que eu acho de suma importância, tá? É sobre isso e tá tudo bem. Olha aqui, ó, que top que ficou. Ficou bem grosso do jeitinho que era a referência, tá? Ficou bem legal. Então, aqui agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar as colheradas de chocolate, tá? Então, vou vir aqui com 2 colheradas de chocolate, porque uma a gente vai deixar ela por dissolver, tá? Então, vou dar aqui uma mexida para esse pó não subir aqui todo no meu rosto. Vou dar aquela primeira mexidinha aqui. Deixa aí nos comentários, fala para mim o que que vocês acham sobre isso, porque tipo assim, ó, seria fácil eu chegar aqui e falar para vocês, olha gente, deu tudo certo, ai que legal, ai que bacana. Não é... esse não é o meu trabalho. Quem conhece o canal sabe que eu falo que dá certo, que não dá, tá bom? Vou dar uma batidinha aqui, ó. Ó, gente, essa receita é isso aqui, ó. A sensação é de um mousse de chocolate, tá? Então, essa experiência aqui é de um mousse de chocolate, não é como um sabonete líquido, bem líquido, tá bom? Por isso que eu fiquei assim, sabe, surpresa quando ele não engrossou logo de primeira, tá? Porque na referência já engrossa logo de primeira, na hora que começa a bater já engrossou, tá? Então, aqui não ocorreu isso, por isso que eu complementei com mais 4 colherzinhas aqui de goma xantana, tá bom? Ó, aí aqui, ó, o que que a gente vai fazer, ó? Vou dar uma mexida aqui e aí vou colocar mais um pouquinho de chocolate, porque eu quero também deixar as pelotinhas de chocolate, sabe? Quando você coloca na mão, fica aquela sensação de um mousse de chocolate. Ai, gente, eu vou falar para vocês que valeu super a pena. Uma experiência maravilhosa. Eu amei essa experiência e amei dividir isso com vocês, tá? Todas as informações, sem exceção. Ó, aí aqui eu coloco mais uma colherada. Viu que eu coloquei 2, né? Só que aí, como eu sou teimosa, vou colocar mais uma ralinha, tá? Pronto, que é pra gente ficar mais ou menos com umas 4 colheradas aqui. E aí,
a gente dá aquela mexida, mas não muito, porque esse chocolate, ele vai ficar meio pelotinha. Sônia, não vai entupir a nossa válvula? Não top, tá? Porque é um pó muito fininho, ele não vai entupir sua válvula, tá bom? Ó, aqui a gente vai dar aquela mexidona. E aí, o que a gente vai fazer? Vou colocar no saquinho, porque o saquinho vai facilitar você envasar, tá bom? Então, a gente coloca no saquinho. Ai, que gostosura! Tô tão feliz de ter feito isso com vocês, tô tão feliz de ter trazido uma informação bem legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer isso aqui com vocês, tá? Então, deixa eu só organizar, gente, a minha bancada e eu vou voltar aqui com vocês pra gente colocar no saquinho e colocar na nossa embalagem, tá bom? Até daqui a pouco. Aqui, o que aconteceu? Vou mostrar para vocês. Eu embalei essa quantidade aqui, porque minha cliente vai embalar com a embalagem dela, tá? Eu já tinha feito isso aqui, só que a gente estava sem microfone, então vou repetir para vocês. Então, o que eu fiz? Eu pesei 500 gramas, na verdade já tem 600 gramas aqui, tá? Então, eu pesei 600 gramas, que foi o pedido dela, que ela pediu 500 gramas, mas eu gosto sempre de dar um agrado, então eu coloco sempre um pouco a mais, porque às vezes também a pessoa perde um pouquinho na hora de embalar. Então, ela vai colocar na embalagem dela, tá? Então, isso aqui vai para Guaraci. A gente vai deixar a roupa dela aí, que ela é uma artista, gente. Vai lá conhecer o trabalho dela, ela faz pinturas lindíssimas, tá? Vou deixar o arroba dela aí para vocês verem, tá bom? Então, esse aqui vai embalado assim, porque só ela chegar lá, cortar e embalar nas embalagens que ela tem interesse em colocar, tá? Essa daqui, ó, eu coloquei aqui no saquinho. Por que a gente coloca no saquinho? Para ficar mais fácil pra gente colocar dentro dos nossos recipientes. Então, a gente vem aqui, ó. E aí também, se sobra dentro do saquinho, é só você dar um nozinho na pontinha e tudo certo, tá? Aqui, ó, não chacoalha muito, porque tá vendo que ele fica com umas manchinhas de chocolate aqui. Então, não chacoalha muito para ele não dissolver, tá? Aí, ó, que eu quero mostrar para vocês o seguinte, a etiqueta que nós fizemos. Como que a gente fez essa etiqueta? A gente fez a impressão no papel pardo e colocamos aqui um plástico transparente, assim, ó, um plástico transparente. Para quê que a gente colocou esse plástico aqui? Para impermeabilizar a nossa etiqueta, porque como vai molhar, porque é um sabonete, às vezes respinga água, então a gente colocou aqui esse plástico para impermeabilizar, tá? Beleza? Deu para ver? Olha que linda que ficou, ó. Chocolate, sabonete líquido, Bela Vela Sônia Medeiros, edição limitada, tá? A gente colocou 300 ml. Lindíssima essa etiqueta, eu amei. Fizemos no Canvas, porque o Ale agora tá ficando craque no Canvas, tá? Então a gente fez, ele fez, tá? Essa etiqueta no Canvas. Então, para todo mundo que pergunta, Sônia, como você fez a etiqueta? No Canvas, tá? Vai lá dar uma estudada que vale super a pena. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar. Você acha que tem que baixar já? Você acha melhor? Ó, nós vamos baixar a câmera aqui, porque fica mais fácil para vocês verem como que a gente vai fazer para embalar, tá? Então, a gente vai baixar a câmera aqui para ficar bem de pertinho, para vocês já verem o resultado final, tá bom? Até já. Aqui, o que nós vamos fazer agora? Só cortar o biquinho aqui, ó. Corta o biquinho num tamanho razoável, para você só vir aqui agora e colocar. Vem aqui, ó, bem no biquinho. Olha que legal, ó. Ó a consistência, que delícia essa consistência, gente. Apaixonada, tá? Tô apaixonada por esse sabonete líquido aqui. Ó, até aqui, que a gente coloca até na cinturinha, que a gente fala, né, ó. Vamos ver aqui. Coloca mais um bocadinho. Opa. Ó, bate aqui, porque ele é bem grosso, tá? De repente, vem até com a própria válvula aqui, ó, pra ele mergulhar lá, que às vezes fez bolha. Ó lá, fez uma bolinha ali, ó. Pronto, aí o que a gente faz aqui, ó, a gente meleca todo mundo aqui em cima pra ficar tudo bem bonitinho. Ficar bem uniforme, tá?
Faz isso aqui, ó, pronto. Aí a gente vem e coloca a nossa válvula, porque se a gente encher muito aqui, vai ficar, na hora que você pôr a válvula, escapa tudo aqui, tá bom? Aqui eu vou acertar bem bonitinho pra ficar assim, ó. Eu sempre gosto de colocar a válvula bem de ladinho, pra quando a pessoa utilizar ou de frente, né, com a etiqueta, tá? Você que escolhe, mas olha que cara de rica que ficou esse sabonete. Ai, eu amei, gente. Olha que coisa mais linda. Olha esses detalhes aqui, ó. Que é do nossos pedaços de chocolate mesmo, né? Porque ficou pedacinhos de chocolate ali, ó. Mescladinho de chocolate. Eu amei. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Viu a dica que eu falei para vocês? Que cada produto é um produto? Então, o que vocês vão fazer? Na hora da execução, que eu coloquei 2 colherzinhas de goma xantana e não deu ponto, eu coloquei mais 2, não deu ponto que eu queria, coloquei mais 2. Então vocês vão colocando aos poucos, porque é aquilo que eu falei para você, depende do produto que você está trabalhando. Cada produto é um produto, então faça dessa forma, vai colocando a goma xantana aos poucos até chegar na consistência que você deseja, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei esse sabonete com cara de rica. Até já, fica aí que eu quero falar com vocês, tá bom? Até já. E aí, curtimos? Adoramos? Gente do céu, eu tô encantada com esse resultado. E pode ter certeza, super hidratante, já usei, tá? Super hidratante, faz bastante espuma, sim, tá? Na hora que lava, sai bastante espuma. Já corri lá para utilizar, viu? Ficou muito, muito cheiroso, muito gostoso. O toque da pele fica maravilhoso, porque a gente só usou coisa boa, né, gente? Não tem como ficar ruim, né? Tá? Então fique atento na receita, tá bom? Do jeitinho que eu expliquei, que vai dar certo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.